O livro do profeta Isaías, no capítulo 55, verso 1, ele faz um grande convite para aquela época, para o povo de Judá especialmente, mas que também serve para os nossos dias. Diz Isaías 55, verso 1: Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Essa palavra inicial, ó vós, nós encontramos duas classes de convidados por Jeová. A primeira classe seria os que têm de sede. O salmista dizia, na expressão do desejo de estar com Deus, ele utilizava a figura de um cervo, de um antílope, buscando água, assim como o servo brama pelas correntes d'água, assim minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e estarei na sua presença. Há uma necessidade na nossa vida de termos sede das coisas espirituais. Muitos estão sem essa sede. Como você está, prezado ouvinte? Você tem sede de Deus? Você sente na sua alma o desejo de ter comunhão com Deus? É algo maravilhoso quando uma pessoa, num determinado momento da sua vida, ela sente essa necessidade. É isso que o profeta está dizendo. Essa classe de pessoas que tem essa sede, vive num deserto, numa sequidão, no sentido espiritual, ela busca as coisas de Deus. Então, essa é uma classe de pessoas que a palavra de Deus, ela quer penetrar. A pessoa precisa sentir esta necessidade. É como nós estamos numa situação em que a água é tudo para nós. Precisamos tomar um gole d'água. O nosso corpo, que é formado com a maior parte de água, ele sente essa necessidade de se saciar através da água. Este elemento tão importante que nós não podemos viver sem ele. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava na cruz do Calvário, naquele momento de sofrimento, ele pediu água. Então a água é o elemento fundamental para as nossas vidas. Assim como temos essa necessidade física, nós também precisamos tê-la no sentido espiritual. A água que vai nos banhar, que vai nos refrescar, que vai tirar a nossa sujeira, vamos sentir limpos depois de um dia de trabalho, quando estamos suados. Precisamos desta água. Este é o convite que o profeta fazia: ó vós, todos os que tendes sede. Também ele dizia uma outra classe de convidados: os que não tendes dinheiro. É o que ele fala aqui. E vós, e os que não tendes dinheiro. Então, algo também que é muito explorado nos nossos dias, como a religiosidade das pessoas, ela está com uma certa ligação com o dinheiro, com as coisas materiais. E o profeta diz algo totalmente diferente. Você não precisa ter dinheiro para receber
aquilo que Deus tem para a sua vida. Você não precisa fazer campanha, pagar promessas. Venha sem dinheiro. E aí o profeta repete 4 vezes: vinde às águas. 4 vezes ele diz: vinde às águas. Vinde, comprai e comei. Vinde e comprai sem dinheiro. Então, é algo que ele repete que tem uma grande realidade espiritual aos sedentos, aqueles que têm sede, aqueles que são pobres. A primeira coisa que ele diz: vinde às águas. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 11, verso 28, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, prezado ouvinte, você precisa vir, você precisa ir às águas. Vinde, comprai e comei. É a outra condição que o texto nos fala: vinde, comprai e comei. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Vinde a mim. É também o que nós encontramos aqui no verso 3 desse capítulo 55. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E aí ele vai nos dizer coisas que são oferecidas por Jeová. É o que nós encontramos aqui no sentido das águas. Águas significam várias coisas que podemos analisar no sentido espiritual. A primeira fala realmente de águas, águas de salvação. É o que a palavra de Deus nos diz no próprio livro de Isaías, no seu capítulo 12, no seu verso 3, o profeta diz assim: e vós com alegria tirareis águas das fontes de salvação. Então essas águas, que têm vários significados na Bíblia, ela aqui significa a palavra salvação, algo que somente Deus pode dar para nós. Não é uma religião, não é uma tradição familiar religiosa, mas águas de salvação. Também podemos entender essas águas, águas de vida eterna. Foi o que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana em João capítulo 4, verso 14. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Água que o Senhor Jesus Cristo dá. A água, ela significa a purificação através da palavra de Deus. Quando estamos ouvindo a palavra do Senhor, essa palavra, ela tem o efeito de nos purificar. É o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, verso 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Como é bom a palavra de Deus, ela fazer este efeito maravilhoso, nos purificando, nos deixando limpo, como realmente no sentido físico ela tem essa expressão. A água também, ela tem uma conotação de nos satisfazer, no sentido físico. Quando bebemos, depois de estarmos com bastante sede, ela nos satisfaz, ficamos satisfeitos. Assim, no sentido espiritual,
a água que é a palavra do Senhor, que é figurada através de tantos esses elementos. Nós podemos ver o profeta também dizendo no capítulo 32, verso 2, e será aquele varão como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Então, isso é o que o profeta está dizendo, que Jeová, o nosso Deus, ele pode oferecer para todos aqueles que chegam a ele. Esta água, ela também dá o crescimento, a frutificação e dá o êxito. É o que o salmista diz no Salmo número 1, verso 3, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Que coisa maravilhosa quando nós podemos usufruir desta água maravilhosa, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos dando este crescimento. Esta água também é oferecida para nos trazer paz. O salmista, sabedor disso, ele dizia no Salmo 23, verso 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, águas que trazem paz, águas que dão poder espiritual para a nossa vida. Uma outra expressão que o profeta utiliza é o vinho. Vinde, comprai e comei, vinde, comprai vinho e leite. Então o vinho, ele simboliza o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual morreu para perdoar os nossos pecados. O Senhor Jesus disse isso em Mateus capítulo 26, quando estava reunido, comemorando a Páscoa com os seus discípulos. Ele pôde dizer, este vinho simboliza o meu sangue que é vertido por vós. Então, ele estava formando uma nova aliança. O leite, ele simboliza a simplicidade da verdade. É o que Deus quer para as nossas vidas, que possamos crescer como uma criancinha que vai se desenvolvendo. Nós também precisamos crescer na graça, no conhecimento de Deus. Não podemos ser mais infantes. Por isso Paulo dizia àquela igreja em Corinto, capítulo 3, verso 2, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, tampouco ainda agora podeis. Então, são elementos figurados de nosso crescimento espiritual. E depois, o profeta fala a respeito do pão. Vinde e comprai. O verso 2 ele diz, do capítulo 55, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Nós precisamos deste pão. O Senhor Jesus Cristo, ele utilizou dessa verdade quando ele pôde dizer, na multiplicação dos pães, ele pôde dizer, eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão nunca mais terá fome. Nós também precisamos ouvir o que o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto, que nós devemos
não ter o fermento na nossa vida, comer o pão da sinceridade. E assim, este pão que nós participamos regularmente da ceia do Senhor, o pão partido por Cristo, pelo qual nós recebemos a cura. Muitas das vezes, por que acontece tantas enfermidades no meio da igreja do Senhor? É porque lá está dizendo em 1 Coríntios capítulo 11, por isso há entre vós muitos fracos, doentes. Infelizmente, o corpo fica prejudicado quando este pão, o pão da sinceridade, o pão vivo que desceu do céu, não está sendo praticado por todos e há consequências no meio do povo de Deus. E isso são coisas que satisfazem. É o que o profeta diz nesse verso 2: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Então nós temos que nos envolver com as coisas de Deus, beber das delícias da casa de Deus, ter a provisão da parte de Deus, ter a bondade das coisas de Deus, ter as coisas boas que Deus pode nos proporcionar, ter a vida longa, o pão, e termos esta união com Deus para que realmente nós possamos desfrutar dessas bênçãos. Então o profeta, neste capítulo 55, ele fala coisas preciosas para nós, que são importantes para a nossa meditação. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunha dos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. E aí nós vemos a parte aplicativa desta palavra, que é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meu prezado ouvinte, aproveite este momento precioso em que você tem a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Não procrastine essa decisão, mas esteja indo ao encontro do Senhor Jesus Cristo, buscando-o de todo o seu coração, invocando. Essa é o convite que Deus faz nesse capítulo 55. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Que coisa maravilhosa quando nós podemos ouvir: ó vós, este vinde do Senhor. Que Deus traga para você esse desejo, dessa sede pelas coisas espirituais. Você não precisa de dinheiro. Você pode comprar essas coisas de graça. De graça recebeste, de graça dai. O Senhor Jesus já pagou o preço lá na cruz do Calvário para o perdão dos seus pecados, para a salvação da sua vida. Então você não precisa nada disso. Você precisa negar o seu eu, tomar a sua cruz e seguir
o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando profundamente no seu coração, lhe dando este desejo de você ter sede, para que você possa ir às águas que o Senhor Jesus tem para te oferecer. Amém.